Oi, pessoal, quero conversar com vocês sobre a ideia de colocar ou não a mão no processo de restauração. As pessoas costumam achar que tudo que elas fazem pode atrapalhar o agir de Deus. E elas acreditam que tem uma medida exata disso, aonde elas não podem se movimentar porque vai atrapalhar ou atrasar o seu processo. A questão que muitas vezes elas não pensam é que não agir, não fazer nada, se esconder, se afastar, se isolar, também é uma decisão nossa. Vocês já pensaram nisso? Quando você decide aceitar o marido em casa, aceitar as visitas, convidá-lo para um chá, recebê-lo bem, fazer com que ele entre para jantar, para almoçar, isso é uma decisão. Ao mesmo tempo, quando você se isola, quando você não fala nada, quando você não responde mensagem, quando você bloqueia tudo, quando você se afasta, isso também é uma decisão. Vocês já pararam para pensar nisso? Algumas vezes as pessoas falam assim: Marisa, eu tenho medo de falar com meu marido porque eu vou estar colocando a minha mão e posso atrapalhar tudo. E eu digo assim: e você já pensou que você não responder o seu marido, bloqueá-lo em tudo, você também está passando uma informação? E aí é que vem a situação de que cada caso é um caso. Como assim? Quando você tem um esposo onde vocês tinham um relacionamento péssimo, aonde vocês tinham uma situação disfuncional em casa, aonde você não parava em casa, aonde você não dava atenção ao marido, não dava atenção à casa, seria uma ótima oportunidade, vendo por esse prisma, você, de repente, quando ele estiver em casa, ele vê que você cuida agora da casa, que você cuida agora melhor dos filhos, que você tem uma comidinha pronta, quentinha, que você mesma fez. E isso vai fazer com que ele veja como uma mulher mais transformada, como uma mulher consciente de outras coisas que muitas vezes você deixou faltar. Do mesmo modo, pode ser que a gente tenha a situação inversa, aonde um marido tinha uma mulher que estava sempre próxima, que tinha uma mulher que estava sempre disponível e eles tinham outras situações disfuncionais, vamos supor brigas, ciúmes, traições, vamos supor isso tudo. E o que vai acontecer? Talvez nesse caso, onde ela já se humilhou, onde ela estava sempre disponível, onde ela estava sempre tentando que ele não saísse de casa, não fizesse nenhum movimento contrário a eles terem um tempo, né, separados. Nesse caso, aí talvez já seja mais interessante essa mulher se afastar, dar um tempo, se isolar, não ficar próxima quando esse marido for na casa dela ver os filhos. Então, cada caso é um caso. Eu já cheguei a falar algumas vezes para vocês sobre idolatrar o processo da restauração. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente não tem uma direção rígida na Bíblia, a gente precisa usar a nossa sabedoria. E essa sabedoria vai ser de acordo com cada caso. Nós vamos ter esposos que vão querer e vão precisar ver essa mulher mais mansa, mais próxima, mais compreensiva, mais amável, que foi o meu caso. No meu caso, o Breno teve uma situação criada por Deus, e eu falo assim, muitos homens voltam para casa. Muitos homens voltam para casa. E a gente vai conversar sobre isso posteriormente. Por que muitos homens procuram novamente as esposas? Só que essa situação, Deus avisou, né? Eu recebi profecias, recebi depois respostas do que eu tinha feito, né, nesse final de semana, de que eu tinha sido provada. E essa situação que Deus criou foi uma situação onde eu pude mostrar a minha transformação. Então foi importante que eu saísse daquela situação de isolamento, aonde eu fiz o que? Eu me afastei, eu fiquei na minha, quando ele chegava eu não ia lá fora. Por quê? Porque eu já tinha falado para ele que eu queria restauração, eu já tinha pedido para ele ficar em casa e pensar melhor. E aí eu disse assim, não, agora dá um tempo, agora deixa ele decidir aí o que ele vai fazer. E foi a decisão dele, ele saiu, não vou me humilhar, não vou pedir, não vou mais perguntar, tá? Quando aconteceu de nós termos a oportunidade de passarmos um final de semana juntos, que ele me convidou, aí eu creio que Deus criou a situação perfeita para que eu pudesse mostrar quem eu era agora, como cristã, as situações que eu acreditava, as coisas com que eu concordava agora com ele.
E essa situação foi o que ele sempre conta, né, no testemunho dele, que fez com que ele pensasse desde esse dia que ele queria voltar para casa, porque ele tinha visto a minha transformação. Então vocês conseguem compreender que essa ideia do eu não vou me mexer, eu não vou fazer absolutamente nada, porque eu vou atrapalhar esse processo, ela não é bem assim. E existe uma rigidez de algumas pessoas que aconselham, e eu mesma passei por um conselho desses, aonde a gente coloca Jesus, a gente coloca Deus numa caixinha. Então fica assim, eu lembro de um canal que era até um pastor, e ele falou assim, você não pode fazer nada, seu marido não pode chegar na sua varanda, seu marido não pode pagar nenhuma conta assim, né, avulsa, tem que ser tudo no papel, num rigor, ele não deve entrar nem perto da sua casa. E não existe essa receita de bolo, simplesmente não existe essa receita. Eu já vi pessoas que tiveram restauração, que tinham relação com o marido, que receberam o marido, tiveram altas conversas, como também já vi pessoas que tinham contato zero e o marido procurou e elas tiveram, né, aí seu momento do nada, né, aquela volta assim do nada. Então, não temos essa receita de bolo. O que é que eu tenho a dizer para vocês? Essa ideia do, eu não vou colocar minha mão em nada, a gente sempre vai colocar de alguma forma. Pode ser se fechando e se afastando, ou pode ser tratando bem. Marisa, mas ele nunca me procurou, então se eu procurá-lo, eu vou estar colocando a minha mão? Aí talvez sim, mas sempre cabe, em qualquer situação, você perguntar a Deus o que Ele quer que você faça. Por quê? Quando a gente tem algo determinado na palavra, a gente pode seguir a palavra. Tem coisas que estão muito claras na palavra, que Deus é um Deus de aliança, que Deus é um Deus de família, ele fala isso muitas vezes. Mas tem outras situações que não vão ter na Bíblia. Por exemplo, quando meu marido chegar em casa, eu devo estar arrumada e fazer de conta que vou sair, porque ele nunca me vê arrumada quando a gente estava casado. Ou não, eu devo estar em casa, toda quietinha, vendo TV, para ele ver como eu tô caseira, porque antes eu vivia no meio do mundo. Tá vendo como é diferente? Então, assim, vai depender da sua sabedoria para cada situação, né? Para cada situação. Por isso que é bacana sempre você se aconselhar com alguém que já foi restaurada, com alguém que segue os princípios bíblicos, que lhe ajude a pensar nessa situação toda, tá bom? E aí, essa situação do colocar a mão ou não, acredito que sempre é bom você se mostrar como alguém educada, como alguém gentil, como alguém bacana, como alguém legal. Marisa, mas o meu marido me humilha, me trata tão mal. Então não procure. Não procure, não vá atrás. Mas na hora em que ele tiver contato com você, seja gentil. A não ser que você diga assim, eu não quero mais esse casamento de forma alguma. Aí tudo bem, tanto faz, você bloqueia, o que for. Mas se você quer esse casamento restaurado, faça um movimento de se mostrar transformada, de se mostrar gentil, de se mostrar uma pessoa mansa, uma pessoa tranquila, porque praticamente quase todo mundo que me procura vai comentar que era uma mulher rixosa, que era uma mulher que não tinha sabedoria, que teve um casamento com diversas situações, né, de disfuncionalidade na relação do papel, né, em relação aos papéis de esposo e esposa, em relação a tratar bem esse marido. Então é uma hora em que você pode mostrar essa sua transformação, né? Tem uma oportunidade de você elogiar o seu marido, elogie. Não é mandar uma mensagem de manhã, ai, você é um homem muito especial. Mas é na hora que ele te fala alguma coisa, tipo um dia dos pais, você pode mandar uma mensagem. Na hora que ele comentar alguma coisa, né? Levei nosso filho para passear em tal lugar. Pô, que legal que você é um pai super presente, você é um pai bacana. Ai, Marisa, não tem nada para elogiar no meu marido. Um horror. Depois vai orar para você encontrar alguma coisa para você levar esse homem. Nem que seja você tentando encorajá-lo de alguma forma, se mostrando alguém que é uma boa ouvinte, que é alguém compreensiva na hora que ele vier desabafar de algum problema, algo que ele esteja passando. Mas ore, Deus sempre prepara um momento para que você mostre a sua transformação, se Deus vir que esse é um ponto que você precisa passar. Nossa, esse marido está com uma raiz de amargura enorme, ele não volta para essa mulher porque ele lembra que eles só brigavam. Era o nosso caso. Então ele vai preparar uma situação onde esse marido vai se aproximar e você vai ter a chance de se mostrar como você é agora, né? Espero eu. Como agora você consegue se posicionar, tá bem?
Então pensem bem sobre essa situação de não colocar a mão ou colocar a mão. Quase sempre, né? A gente tem alguns casos aí de contato zero que o homem mesmo colocou contato zero, mas quase sempre você vai estar colocando a sua mão de alguma forma, seja bloqueando em tudo ou seja tratando super bem. E aí vem uma situação que é também importante a gente comentar, que é assim, teste. Tenha sabedoria de conhecer o que deixa o seu marido mais interessado. Não no sentido interessado que tira a parte bíblica da família. Como assim? Muitas pessoas falavam para eu fazer de conta que eu tinha um namorado. E eu disse assim, gente, eu ainda pensei nisso, nossa, mas faz algum sentido? Que é como a história da aliança, né? Muita gente falava assim, você podia tirar a aliança. E eu dizia assim, mas como é que eu vou tirar a aliança se eu quero mostrar pra ele que é importante o casamento? Faz de conta que você tem um namorado. Eu digo, mas como é que eu vou mostrar pra ele que eu tenho um namorado se eu quero dizer pra ele que só existe uma aliança, né? Que o casamento é eterno. Então, assim, testem, né? Observem o que faz efeito na sua situação. Tem marido que é super orgulhoso, que ele sente que a esposa está muito disponível e ele fica muito esperando, porque ela está sempre ali alisando, implorando para ele ficar. Eu digo, olha, muitas vezes esse caso é melhor você se afastar. Fica na sua, finge que você tem mais o que fazer, né? Vai se ocupar de verdade, realmente, com alguma coisa. E ele vai ficar curioso, e ele vai prestar atenção, e ele vai pensar no que ele está perdendo. Porque nós não somos só espírito, nós somos também mente, né? Nós somos corpo, mente, nós temos também uma mente e a gente também tem que saber lidar com a mentalidade dos nossos esposos, né? Ou das esposas. Então, assim, avalie o que faz sentido na sua relação. Avalie o que faz com que essa pessoa reflita mais sobre o que está acontecendo. E aí você vai testando o que vai fazendo efeito, tá? Eu sei que na hora que a gente está no deserto, a gente tem um pânico de fazer qualquer coisa. A gente tem um pânico enorme. E aí vem daí aquela frase que eu falei para vocês. Não idolatrem o processo de restauração. Algumas vezes no meu deserto, eu fiz algumas modificações. Tinha vezes que o Breno chegava e eu dizia assim, não vou aparecer lá fora. Já tinha outra vez que ele chegava e eu queria estar lá fora, muito bem arrumada, saindo para algum lugar, para ele ver que eu estava tendo uma vida, para ele ver que eu estava me erguendo. Isso faria com que ele me admirasse, faria com que ele me visse de outra forma, me mostrando sempre muito simpática, muito gentil, muito cordial, ainda que ele não fosse. Muitas vezes ele não era, aliás, quase sempre. Ele era mesmo assim grosseiro, ele era frio, mas sempre que eu falava com ele, eu tentava mostrar para ele como eu era compreensiva, como eu era gentil. E isso eu acho que funciona muitíssimo bem, porque quase todos os casos, né, envolvem essa situação onde a esposa relata que era muito rixosa. E teve outros momentos que eu fiz outros testes, né, onde eu dizia assim, vou me isolar aqui mais dentro de casa. E parecia uma coisa, quando eu ficava dentro de casa, era sempre a mesma coisa, era batata. Ele gritava, Marisa! Ou então, minha, chama ali tua mãe, e ele ia me perguntar qualquer coisa. Tu recebeu uma correspondência de uma cobrança de tal coisa? Ele tinha alguma coisa para ele me perguntar sobre a Bianca, sobre alguma coisa de escola. E eu me chateava até, porque eu queria realmente ser mais ausente. E ele acabava sempre chamando por algum motivo lá fora. E ele até disse que não tinha, assim, ele nem lembra de fazer isso, mas era sempre assim, uma coisa que quando eu me afastava ele tinha alguma coisa para perguntar. Não sei realmente o que era, ele disse que não tinha, né, uma real intenção, mas acontecia e eu acabava me frustrando porque eu queria às vezes nem me arrumar, nem estar naquela ansiedade quando ele chegasse, e eu acabava tendo que sair correndo e tentar me arrumar ali para me mostrar apresentável. Porque todo o meu deserto eu sempre estive, quando ele chegava aqui perto, arrumadinha, com a maquiagem leve, como se eu tivesse chegado, ou tivesse saindo. Por quê? Porque isso era algo que fazia falta no nosso casamento. E é algo que eu acho que faz com que a mulher se valorize. Eu nunca vi assim alguém que diga, meu casamento voltou e foi espetacular, porque meu marido me via arrasada, implorando a ele que ele voltasse. E isso é uma volta por motivos errados, né? A pessoa nem tem certeza porque que ela tá voltando. Ela tá voltando pelo desespero, com medo que aquela pessoa, né, acabe com a vida dela, ou não pare de lhe perturbar, chorando, dizendo que os filhos vão ficar mal porque ela não consegue cuidar deles. Isso é um motivo
complicado de volta, né? Que eu acredito que isso não traz uma restauração verdadeira. Outras situações são essas de ciúme, como eu estava contando para vocês. Então, continuando, e aí muitas pessoas falavam para eu fazer de conta que tinha um namorado. Aí uma amiga minha me deu um conselho assim super interessante. Ela falou assim: Marisa, você quer que o Breno volte porque ele está com medo de você se envolver com alguém? Ou você quer que ele volte porque ele tem certeza que ele quer ficar com você? E aí eu que já nem queria fazer de conta mesmo essa história de namoro nem nada, eu tive a certeza absoluta de que essa não era uma coisa que eu queria provisoriamente. Eu não queria uma volta provisória. Eu queria que ele voltasse quando ele tivesse certeza que ele queria a família dele, quando ele tivesse certeza de que eu ia estar mudada e que ele também se transformaria, porque agora a gente teria uma coisa melhor. Tá bom? Então fica aí essa dica. Pensem bem sobre essa situação, né, de colocar a mão ou não. E aí vem aquela máxima que é: faça o que é possível, o impossível Deus quem faz. Mas tem uma parte que é sua, que é de se cuidar, que é de ir atrás dos seus objetivos, que é de ir atrás de vencer na vida, ter ânimo, se aproximar de Deus, ter intimidade com Deus. Isso tudo é a nossa parte. E o que é que Deus vai fazer? Vai lá convencer o cônjuge, abrir os olhos do cônjuge, converter o cônjuge, afastar a OM, criar circunstâncias. Isso tudo é a parte de Deus, mas nós sempre temos uma parte nos nossos processos. Todos os milagres têm a participação humana. Todos os milagres é uma parte o homem e uma parte Deus. Se você for ver na Bíblia, sempre ele vai pedir para a gente fazer alguma coisa. Nem que seja bata o cajado no chão, Moisés. Ou diga ao povo que marche, né? Ou fale com a pedra, mas nós sempre temos uma participação, tá bom? Pensem nisso aí, tchau, tchau pra vocês.